Você já sentiu o peso silencioso do caos? Aquela sensação de que tudo o que você acreditava está se despedaçando sem aviso, por dentro e por fora? O mundo ruge, as certezas se partem, os ruídos tomam conta. Mas, no fundo desse tumulto, ainda há um convite escondido. O convite à calma. A calma que o mundo não entende. A calma que só nasce quando todas as outras forças se esgotam. A calma que vem de Deus. Hoje, quero te conduzir por uma jornada. Não uma jornada de ideias ou explicações, mas uma travessia espiritual, da confusão para a confiança, do medo para a fé, do caos para a serenidade profunda. Essa é a viagem interior de quem aprende a permanecer em paz quando tudo à volta está em tempestade. Porque o verdadeiro poder não está em mudar o mundo, mas em permanecer firme enquanto o mundo muda. O nascimento do caos interior. Há momentos em que a mente parece um campo de batalha. Pensamentos se cruzam como flechas, o coração acelera, e cada ruído se torna uma ameaça. A alma inquieta procura explicações, procura culpados, procura controle. Mas o caos tem seu próprio idioma. Ele é o grito da alma pedindo reconciliação com o invisível. O caos surge quando tudo o que é humano tenta dominar o divino. Vivemos um tempo em que o caos deixou de ser exceção e virou rotina. As telas nunca se apagam, a mente nunca se aquieta e o coração nunca descansa. Corremos o tempo todo tentando fugir do silêncio, porque no silêncio ouvimos o que mais tememos, nós mesmos. O silêncio que revela. Mas é justamente esse silêncio que começa a curar. Quando cessam as vozes externas, finalmente escutamos a voz de Deus. Há um momento na vida de todo ser humano em que o ruído já não consegue mais distrair. É quando o sucesso perde o sabor, as opiniões perdem o sentido, e o medo de perder dá lugar ao desejo de encontrar algo que não passa. Nesse terreno interior, o caos se transforma em mestre. Ele ensina o desapego, a humildade e a entrega. Não é o caos que destrói o homem, é a resistência a ele. Porque o caos, quando aceito, se torna um degrau para a fé. A serenidade dos antigos. Os filósofos antigos já buscavam essa serenidade. Os estoicos, como Marco Aurélio, ensinavam que o homem sábio deve distinguir o que está sob seu controle daquilo que não está. A alma se perturba, dizia ele, não pelas coisas em si, mas pelas opiniões que fazemos sobre elas. Essa sabedoria não nega o sofrimento, mas o transforma. O estoicismo é o treino da mente para permanecer estável, mesmo quando a vida não é. Sêneca dizia: nenhum vento é favorável a quem não sabe para onde vai. E Epicteto complementava: não é o que acontece, mas como reagimos ao que acontece. O homem sereno, segundo eles, é aquele que conhece a própria alma e aceita a impermanência de todas as coisas. Essa visão já continha um vislumbre do que Cristo revelaria com plenitude. A verdadeira paz não é ausência de aflição, mas presença de sentido. A paz que vem do alto. O cristianismo elevou essa busca humana à sua dimensão mais profunda. Jesus não ensinou apenas equilíbrio. Ele ensinou fé. Não prometeu ausência de problemas, mas presença de Deus no meio deles. Ele sabia que a tempestade é inevitável, mas mostrou que é possível dormir nas ondas, como fez no barco, enquanto os apóstolos temiam afundar. Naquela cena, há um símbolo eterno. O mundo é o mar revolto, e o coração humano é o barco. A fé é o leme invisível que impede o naufrágio. Jesus dorme, não porque ignora o perigo, mas porque confia plenamente no Pai. E é essa confiança que transforma o pânico em paz. Quando ele desperta e acalma o mar, não o faz apenas para apaziguar os ventos. Faz para ensinar que o verdadeiro milagre não é o mar se aquietar, mas o homem aprender a confiar antes que o mar se acalme. A fé diante do inexplicável. Há uma força misteriosa que se revela no sofrimento. Tudo o que é superficial se dissolve, e o essencial,
aparece com clareza. É como o ouro sendo purificado pelo fogo. O calor que parecia destruição é, na verdade, revelação da essência. A fé é justamente isso. Ver com os olhos do coração quando os olhos da razão já não enxergam. Quem confia em Deus não ignora o caos. Ele o atravessa. Não nega a dor, mas a transforma em oração. Não foge do silêncio, mas o habita até ouvir o eco da presença divina. Ser calmo no caos não é ser frio, não é ser insensível. É ser livre. Livre da necessidade de entender tudo, de controlar tudo, de prever tudo. A serenidade cristã não nasce do intelecto, mas da entrega. É Maria aos pés da cruz, de pé, firme, diante do mistério mais doloroso da humanidade. Ela não compreende tudo, mas confia. E essa confiança se torna força. Quando o deserto floresce, toda alma que busca Deus atravessa desertos. O deserto é o lugar onde a alma perde tudo para encontrar o essencial. É o espaço onde cessam as distrações, onde o orgulho se dissolve e onde a fé é forjada. O deserto é silencioso, árido, desolador, mas é também o cenário onde Deus fala mais claramente. Foi no deserto que Moisés ouviu a voz da sarça ardente. Foi no deserto que Cristo venceu o tentador. Foi no deserto que Elias ouviu o sussurro suave de Deus. Esses não são apenas episódios antigos. São metáforas espirituais do que vivemos hoje. Cada perda, cada fracasso, cada momento em que tudo parece estéril, é um deserto. E no deserto, o coração aprende que Deus não fala nos trovões, mas no silêncio. A alma que suporta o deserto sem desistir floresce. Não porque encontra respostas instantâneas, mas porque aprende a confiar no tempo certo. O tempo da graça. Tudo tem seu tempo, mas o tempo de Deus não é o tempo do relógio humano. Ele age no ritmo do invisível, na cadência da eternidade. Quando pedimos e não recebemos, não é porque ele ignora, é porque está lapidando. O que para nós é demora, para Deus é preparo. A calma nasce quando a alma percebe que não existe atraso no plano divino. Cada lágrima é semente. Cada queda é aula. Cada silêncio é resposta disfarçada. A fé ensina a esperar, não com desespero, mas com confiança. Esperar não é passividade. É o exercício mais ativo da alma humana. Esperar é permanecer no agora, acreditando que o amanhã já está nas mãos de Deus. A crise da pressa moderna. Vivemos o tempo da urgência. Ninguém quer esperar, ninguém quer silenciar, ninguém quer sentir. O mundo moderno nos ensinou que o valor está na ação constante, mas esqueceu que o sentido está na quietude. A mente se tornou escrava das notificações. O coração se anestesia com distrações. E a alma, sufocada, clama por descanso. Mas há um ponto em que o ser humano se cansa de correr. Cansa de buscar no mundo o que o mundo jamais poderá dar. É quando o cansaço, paradoxalmente, vira oração. E nessa exaustão sagrada, Deus sussurra: Filho, sossega. Está tudo nas minhas mãos. A calma não é um estado emocional, é um depósito de confiança. É crer mesmo sem sentir. É permanecer mesmo sem entender. Quando a fé vence o medo é a força mais antiga do mundo. Ele aparece quando não conseguimos controlar o futuro. Mas a fé é a luz que dissolve o medo. Não porque o medo desapareça, mas porque perde o poder de paralisar. A alma confiante olha para o desconhecido e diz: Não sei o que virá, mas sei em quem confio. Essa é a calma verdadeira. Não a calma de quem tem todas as respostas, mas de quem entregou o comando. E quando o homem entrega o comando, o caos perde o sentido. Porque só o ego se desespera. O espírito confia. O poder da entrega. Entregar não é desistir. É compreender a dimensão do divino. É reconhecer que há uma força invisível agindo além da razão. Quem entrega encontra liberdade.
Cristo na cruz foi o exemplo supremo da entrega. Ele não resistiu à dor com ódio, nem à humilhação com vingança. No momento em que o mundo o derrotava, ele vencia com a paz. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Essa frase é o coração de toda serenidade. É o ponto onde o caos se dobra diante da confiança. Na entrega, o homem não perde, ele é resgatado. Porque quando as mãos humanas se abrem, as mãos divinas começam a agir. A calma que transforma o mundo. Um coração sereno é mais poderoso que 1000 palavras. O ser humano que encontra essa calma se torna espelho da presença divina. Aonde chega, leva luz. Sua presença cura, não porque fala muito, mas porque irradia paz. Uma pessoa calma no meio do caos é sinal vivo de que Deus ainda habita no mundo. Imagine se cada um de nós fosse esse espelho, se em vez de reagirmos ao ódio com ódio, respondêssemos com serenidade. Se diante do julgamento, oferecêssemos compreensão. Se diante do medo, escolhêssemos a fé. O caos social, político e espiritual do nosso tempo não será vencido com barulho, mas com silêncio interior. A verdadeira revolução começa na alma, a calma que revela Deus. Os antigos mestres espiritualistas comparavam a alma a um lago. Quando suas águas estão agitadas, tudo ao redor se distorce, mas quando se acalma, reflete o céu. É assim com o coração humano. Quando dominado pelo caos, não enxerga a verdade, mas quando está em paz, torna-se espelho de Deus. E ser calmo no caos é exatamente isso. Permitir que o divino volte a se refletir na alma humana. O caos é inevitável, mas a calma é a escolha. O aprendizado do caos. Observe bem, toda vez que o caos entra na sua vida, ele vem ensinar algo. Ele expõe a importância da fé, a fragilidade do controle e a necessidade da entrega. O caos é uma escola. A dor é o quadro. O medo é o giz. E o professor é Deus. E você é o aluno, aprendendo a confiar mesmo sem entender a lição inteira. Quando deixamos de lutar contra o caos e começamos a escutá-lo, algo muda. A agitação se transforma em atenção. A revolta em reflexão. O sofrimento em sabedoria. E a alma, que antes se perdia, começa a se reencontrar. O mistério da calma divina. A calma não é apenas ausência de ruído, é presença de Deus. É a certeza mansa de que há um sentido invisível guiando cada passo. É o estado em que o ser humano e o divino se tocam. Não é uma técnica mental, é uma revelação espiritual. A calma não se conquista, se recebe. E como toda graça, ela chega apenas a quem se entrega. O homem de fé é aquele que aprende a descansar em Deus. Enquanto o mundo tenta resolver, ele confia. Enquanto os outros correm, ele permanece. Enquanto o caos grita, ele silencia e escuta. E nesse silêncio, ele descobre algo surpreendente. O caos nunca foi um inimigo. Sempre foi o mensageiro da transformação. O testemunho da calma. Os santos compreenderam isso. Deram testemunho não apenas com palavras, mas com a própria paz. Francisco abraçou a pobreza e a dor com alegria. Teresa orou no meio da aridez com serenidade. João da Cruz escreveu sobre a noite escura da alma e viu nela a mais pura luz de Deus. Esses homens e mulheres não eram calmos por natureza, eram calmos pela fé. Eles entenderam que a alma só se enche de Deus quando se esvazia de si. E é por isso que, diante do caos, o santo sorri. Não porque gosta da dor, mas porque enxerga além da dor. Ele sabe que cada tempestade é uma oportunidade de se unir mais profundamente ao Criador. A paz como missão. Ser calmo no caos não é apenas uma virtude pessoal, é uma missão espiritual. O mundo precisa de pessoas pacíficas mais do que de pessoas poderosas. Cada coração que permanece sereno se torna farol para os outros que estão se afogando. A paz é contagiosa. Um ato de calma inspira outro. Um olhar sereno pode acalmar uma multidão.
É por isso que permanecer calmo é também uma forma de amar. É o amor que se traduz em presença, em acolhimento, em confiança. E quando o amor habita o coração, o caos já não tem poder. O final do caminho. Depois de atravessar tantas ondas, o homem aprende: a calma não é o destino, é o caminho. Porque cada tempestade revela um novo tesouro espiritual. E a maior descoberta é esta: Deus nunca esteve longe. Ele sempre esteve no meio do caos, esperando o momento em que a alma se rendesse para falar. A calma é o espaço onde o divino se manifesta. É o estado natural de uma alma que confia. No fim, compreenderemos que tudo, absolutamente tudo, fazia parte do plano do amor. Até os ventos contrários eram sopros da mão de Deus, guiando-nos para o porto eterno. O chamado final. Agora respire fundo. Sinta a presença divina te cercando. Nada está fora do lugar. Nada escapa ao controle de Deus. Talvez o caos ainda esteja aí, mas ele já não é mais o mesmo. Porque você mudou. Você aprendeu a permanecer. E permanecer calmo no caos é, na verdade, permanecer em Deus. Ele ainda está no comando. Mesmo quando o mundo parece desmoronar, há uma mão invisível sustentando tudo. Então, da próxima vez que o medo te visitar, lembre-se, não é preciso entender, é preciso confiar. Quando o coração confia, o caos se transforma em mestre e o silêncio se torna oração. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe com quem está enfrentando sua própria tempestade. E se você deseja continuar aprofundando sua fé e fortalecendo sua alma, siga o canal Mente e Espírito. Aqui, a fé encontra a razão. O silêncio revela a voz de Deus, e cada palavra é um lembrete. A calma é o reflexo da confiança, e a confiança é o nome mais bonito da fé.